Estamos de volta para falar de esportes com o jornalista esportivo Carlos Ferreira. Saudações rubro-negras, Carlos Ferreira. Tricolores e parabéns, tem mais de um mês que o Flamengo não perde. Bom dia a você, bom dia a todos, boa semana a todos e todas. A semana já começou. Ele sonha com o Flamengo, eu tenho certeza que quando ele coloca a cabecinha no travesseiro, as imagens vêm todas em rubro-negro nos seus sonhos, porque não é possível, você não esquece, você não erra o Flamengo. Pesadelo, faça-me o favor, pesadelos, não, eu preciso de sonhos. Aham. Falar de quê? De falar hoje culinária, qual é o assunto hoje? Que é a Copa do Não, eu não Mundo. sei, a gente ficou pensando o que a gente podia falar, tipo assim, né, em termos de Copa do Mundo, não vale a pena. Aí pensei, o que mais de maravilhoso nós temos aqui para falar? Aí pensei no Sávio Duque. Não, que isso, faça-me o favor. Hoje eu encontrei aqui na redação um defensor do Tite, o Robson Rocha, defensor do Tite, que o Tite, na sexta-feira, ele não assistiu a ISTV, não assistiu o horóscopo do dia, que fala aquelas coisas, hoje você evita isso, evita os inimigos, evita sair de casa cedo, evita fazer substituições equivocadas, evita deixar o vestiário... Antes de você destilar o seu veneno contra o Tite, eu vou insistir no Sávio Duque, porque Sávio Duque, que é maravilhoso, ele fez uma cobertura muito especial de uma competição que foi retomada, Ferreira, depois de 13 anos parada. A gente fala muito que a gente faz questão de abrir espaço para o esporte amador. Então, primeiro, nossos parabéns à Secretaria de Esportes, à Prefeitura de Rochedo de Minas e a todos os envolvidos, sejam jogadores, familiares de jogadores que participaram dessa retomada de uma tradição tão importante que é a competição de futebol amador. Então, o Sávio esteve lá. Sávio, vem cá, conta você. Vem cá. Vamos fazer diferente hoje. Chegar pra cá, o Ferreira vai abrir espaço, isso. Chega mais. Antes de contar sobre o Rocha, tem quanto tempo que o Fluminense não perde? Um mês e meio, 2? Primeiro não perde, mas porque não joga. Às vezes não tá jogando. Ganhar, tá? Meninos. Não se esqueça que agora aqui temos dobradinha rubro-negra, tá? Não importa a maioria, importa a qualidade. Vamos parar com a provocação. Presente de Natal, se passa o ano todo me fazendo bullying na minha pessoa e hoje quer ganhar presente. Vocês querem se comportar? Os dois. Sávio, como é que foi essa retomada? A cidade ficou cheia, as famílias foram para o campo? Foi, a cidade ficou cheia, foi muito bem movimentada. Teve o campeonato regional que movimentou times também da região Santa Rita de São João Nepomuceno. Chegou à final, a galera de São João foi lá prestigiar, que sempre está acompanhando, é um time super querido, né? Então tinha muita gente torcendo para eles, disputou a final contra um time de Rochedo e teve o interno da Série B, que tem como homenageado meu avô, Carlinhos Mandioqueiro, que também movimentou muita gente, porque 2 times de Rochedo, muita gente então foi pro campo para assistir as partidas e foi uma coisa assim, que há 13 anos a gente não sentia isso de novo. Né, que no começo do ano a gente mostrou aqui também a vitória daquele time do Arroba na Série A, que é um campeonato interno da cidade. Hoje também a gente vai mostrar, logo na sequência do campeonato, a vitória da Série B com 2 times de Rochedo, né, desse campeonato interno, com galera muito de Rochedo mesmo ali. Então, assim, muita gente foi torcer, tinha filho, sobrinho, avô, neto. Foi essa uma empolgação coisa, que ele está falando é por causa da árvore genealógica futebolística, né, gente? Inclusive, na final, Carlos, até contar pra vocês, meu pai e o meu tio disputaram um contra o outro um campeonato que traz como homenageado o pai deles. Né? E nos goleiros também de cada time, de um lado tinha o pai e de outro tinha o filho, entendeu? Então, assim, foi tudo muito alinhado, muito familiar. É algo que, assim, só campeonatos internos podem proporcionar nas cidades, né? Aqui em Juiz de Fora também a gente sabe que tem toda essa tradição. E, tipo, o pai joga contra o filho, o tio com o sobrinho, o primo. É uma característica, né, Carlos, do futebol amador que a gente faz questão de divulgar aqui. De várias gerações. Seja justo e cita o nome do seu tio que mora na Costa Rica. O também. O Leonardo Moreira e o Alessandro Moreira, que são filhos do Carlinhos Mandioqueiro, irmãos do meu pai, do meu tio, que disputaram a final ontem. Eles também têm empenhos. O meu tio dos Estados Unidos, o Alessandro, trabalha como técnico. Hoje, de Costa Rica, é comentarista esportivo, mas também jogou. Todos os meus tios, tio Heraldo, tio Edalmo, todos eles sempre estiveram envolvidos com futebol por incentivo do meu avô. Eles são todos apaixonados. E os meus primos também, Ranieri, Gutenberg, Ludmilla. A minha irmã que não gosta muito, mas todos nós estamos sempre alinhados com o esporte. Mas a minha irmã o Vicente vai estar lá. O Vicente vai estar lá. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação e a gente vai assistir agora algumas imagens que o Sávio fez o registro desse encontro histórico de gerações.
A tarde de domingo foi movimentada pelo futebol em Rochedo de Minas. O estádio municipal Laerte Medina foi palco de 2 finais de campeonatos que agitaram a cidade nos últimos dias. O Santa Rita, time de São João Nepomuceno, entrou em campo contra o Bávaros, time da casa, pelo Campeonato Regional 2022 Geraldo Heleno Omelão. Aos 4 minutos do primeiro tempo, um gol contra favoreceu a equipe são joanense, que manteve o desempenho e aumentou a diferença com mais 2 gols logo na sequência. No segundo tempo, a equipe do Santa Rita fez mais um gol, se consagrando como a campeã da competição. Já na segunda final, a disputa foi pelo Campeonato Interno Série B. Os times Inter do Melão e Bávaros B foram as estrelas da disputa. O campeonato leva o nome de Carlinhos Mandioqueiro, uma das grandes figuras da cidade que sempre movimentou o futebol. Entre todos os times que estiveram na disputa, os 2 finalistas tinham jogadores que são filhos do homenageado do campeonato, os irmãos José Maria e Luiz Moreira. Antes do início do jogo, a organização do evento pediu que os jogadores e a torcida presente fizessem 1 minuto de silêncio em respeito a um dos atletas que perdeu o pai às vésperas da decisão. A equipe do Bávaros B abriu o placar logo no primeiro tempo. A disputa foi apertada, com as 2 equipes criando jogadas na cara do gol debaixo de chuva. Com o troféu em casa, a vitória foi do time Bávaros B. A equipe venceu a disputa por 1-0 e encerrou a temporada de campeonatos na cidade, que estava há 13 anos sem competições internas. O saldo é muito positivo. Nós conseguimos, após 13 anos sem a competição do campeonato interno, fazer 2 campeonatos, a Série A, e hoje se encerrou a Série B. Quem esteve aqui pôde ver um jogo bom, sem nenhum problema. A gente pôde mostrar para todo mundo de Rochedo que dá para ter o campeonato sim, e que dá para acabar dessa maneira, e a gente se reunir para fazer uma confraternização bacana aí desse campeonato tão legal. Que essa alegria se propague em muitos outros campos, em muitas outras cidades, que as prefeituras continuem incentivando, e aquelas que ainda não incentivam, que procurem se informar sobre como dá certo você criar essas oportunidades de lazer, de esporte. Isso é saúde, gente, vale a pena investir. E o tio dele, que está na Costa Rica, começou a carreira no Tupi, jogou depois até na Alemanha. E em 96, 97, tinham 2 na base do Tupi, 2 Léo. O Léo Moreira, que é o de Rochedo, e o Léo Devanir. O Léo Moreira virou Leó, para diferenciar um pouquinho do Léo Devanir. O Léo Devanir depois foi para Curitiba, Palmeiras, Flamengo, enfim. E o tio dele mora hoje na Costa Rica, é comentarista esportivo lá. Ainda do futebol amador, o time lá de Caeté jogou final de semana, o Sérgio Mendes organizando. O último jogo vai ser domingo, dia da Copa do Mundo, decisão da Copa do Mundo. O time do Doxim, já o Internacional, não, já teve até churrasco de confraternização, porque o Doxim está envolvido agora com a Escola de Samba do Retiro. Estou tentando, Michele, uma gravação lá com a presidente, a Cristina Fortunato, falar sobre o samba escolhido. Estou vendo só no grupo lá da diretoria, muitos elogios, a bateria, mas ela ainda não falou, é muito tímida. Vai dar certo, tem tempo ainda. Verdade, o carnaval será em fevereiro. Da alegria do esporte amador para a tristeza da Copa do Mundo. Copa do Mundo, o Brasil, agora tá aquele negócio, né? Tá na letra, antes foi A, B, Bélgica, agora Croácia. Espera-se na próxima Copa não jogar com a Dinamarca, porque tá seguindo aí a ordem alfabética. Foi difícil. Foi difícil, é verdade. Você acompanhou o jogo? Eu acompanhei. O que você achou? Jogou bem, falar que jogou mal não. A Croácia levou o jogo dela para uma prorrogação, para os pênaltis mesmo. O gol do Neymar foi um belo gol de quem faz a diferença. Ah, mas veio empate, veio. O empate tem que reconhecer o seguinte, o empate, o goleiro estava na bola, o tempo certinho dela. O goleiro não trabalha com o desvio do companheiro. O desvio acontece, desviou no marquinho e entrou. Mas alguns erros aconteceram, inclusive sexta-feira vamos ouvir aqui Eduardo de Oxóssi, que tem acertado muito. O Tite não acompanhou aquela previsão do dia. Ele errou muito nas alterações, errou também nos pênaltis. Se começa o pênalti com aquele melhor batedor do time, pode perder? Claro que pode. O próprio Robson já disse que até o Zico perdeu. Situação diferente. O Zico perdeu na Copa de 86 no México, quando ele estava vindo de contusão e entrou frio no jogo. É diferente.
Tanto que nos pênaltis, na decisão, depois ele bateu e converteu, já estava no ritmo do jogo. As opiniões estão muito trunfadas em relação a isso, porque depois que passa todo mundo, nós temos esse hábito, o brasileiro, pronta, né? Ele se sente o direito de ser técnico fora de campo. Então assim, eu tenho observado muito, acompanhado nas coletivas do Tite, dos jogadores, o Neymar fez uma carta aberta linda ao Tite, agradecendo, falando que conheceu ele não só como treinador, mas como pessoa, então que passou a admirá-lo ainda mais. Então eu sinceramente eu fico em dúvida com relação a isso. Eu acho que as pessoas realmente estão sendo muito críticas, muito duras com relação ao Tite, ao fato dele ter saído de campo, não ter ficado. Ele já respondeu a isso na coletiva, dizendo que nem nas vitórias ele ficou, é um hábito que ele tem, ele vai fazer o que ele tem que fazer com os jogadores, que é dar o apoio, ou comemorar, ou chorar junto, fora dos holofotes. Então assim, mídia, tem muita coisa nos bastidores que também tem que ser levada em consideração. Acho que o Brasil entrou em campo com uma garra, com uma gana, com a força e a capacidade que tem e que nós sabemos que tem, com excelentes jogadores, com um técnico que fez o melhor naquele momento, que ele enxergou como sendo o melhor, os jogadores que às vezes não estavam conseguindo reagir com o desempenho necessário, ele fez as trocas polêmicas, como a do Vinícius Júnior, sim, mas naquele momento ele tinha o poder de avaliar e ele avaliou daquela forma. Então assim, eu me sinto às vezes até meio desconfortável de fora de criticar ou de elogiar, mas eu acho que foi o que ele pensou como sendo melhor. Se o time precisa de gás, se o time precisa de força, se o time precisa de um gás novo, ele vai colocar os jogadores que estão descansados e têm capacidade no banco. Não deu certo, poderia ter dado, em outros deu, não foi desta vez. Com os nomes que estão surgindo aí, uma coisa é certa, positiva. Essa era de técnicos gaúchos acabou. Um erro da CBF, 2 vezes com o Dunga. O Dunga, quando o Tite chegou na seleção, a seleção estava correndo o risco de não ir para a Copa da Rússia. Porque o Dunga, com aquela peculiaridade dele, estava em atrito com os atletas, os astros, com o Neymar, por exemplo. O Tite assumiu, chamou o Neymar e disse: olha, Neymar, você não precisa da seleção, a seleção é que precisa de você. Ele já melhorou o ego do Neymar. A seleção é que precisa de você. Vamos precisar de você nas eliminatórias e também nas Olimpíadas. Se o Brasil conquista a medalha, Neymar, aí ele já veio com o outro lado da moeda. Aí na hora de renovar o seu contrato com o Barcelona, vai ser um jogador medalhista, campeão de medalha olímpica. E ganhou a medalha olímpica, o Neymar bateu o último pênalti contra a Alemanha e foi o campeão olímpico. E com isso também melhorou muito a relação dele com o atleta. Os atletas reconhecem isso. E a relação, né, entre líder e os liderados, isso influencia muito. Nosso tempo está acabando. Na sexta-feira eu vou falar aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre a arbitragem, porque nós agora, com o Brasil desclassificado, os nossos juízes, nossos árbitros podem apitar a final. O Rafael Claus pode apitar, um deles pode apitar a final, e amanhã tem aí a semifinal. A Argentina jogando contra a seleção de Croácia e Marrocos contra a França. Vamos aguardar pela primeira vez. Tem aí o continente africano, uma seleção. E na sexta eu conto o salário que os árbitros estão ganhando e quanto cada seleção ganhou, classificada ou não. Obrigada pela sua companhia, te espero na sexta. Encontro marcado, sem Sávio Duque no jornal. Depende. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.